Nós estamos aqui, né, na nossa aula inaugural da pós-graduação de prática da prática avançada de advocacia na lei de drogas, onde estou como coordenador, aí como convite aí da Andréia e o Pontaroli, né, esse amigo aí de longa data de Curitiba, né, da terra do leite quente, né, Pontaroli? Eu vou aproveitar para tirar um sarrinho, a Andréia também, tá? Que já conheço há um bom tempo ali. E tá? E nós temos essa aula inaugural, falamos assim, vamos tratar de um tema que abrange e é de interesse de todos os advogados que atuam na advocacia criminal, porque nós vamos falar de honorários, e isso interessa a toda a advocacia, mas, sobretudo, nós vamos focar aqui na advocacia criminal e também fazer alguns focos ali na questão da advocacia criminal na lei de drogas. Tá bom? Antes disso, eu quero me apresentar aqui para vocês. Estou deixando aqui o meu contato, meu WhatsApp, meu Instagram. Quem não me segue, por favor, já começa a me seguir. O Pontaroli, depois eu vou pedir para colocar o arroba dele ali também, tá certo? Boa É noite, André Azuma. Pontaroli. Tudo bem? Agora ativei aqui só desejar uma excelente aula para todos nós. Maravilha, Ponta. Fica à vontade, viu? Fica à vontade aí Obrigado. para intervir a hora que você se sentir à vontade e quiser fazer isso. Tá bom? Então tá Maravilha. aqui meus contatos, tá bom? E me segue a Academia Criminal, segue o Pontaroli, e tem muita coisa boa aí sendo compartilhado nessas redes sociais aí para vocês. Bom, e o tema que nós vamos tratar aqui sobre essa questão de honorários, aliás, de fato, eu preciso começar a compartilhar aqui a minha tela, né? Aqui com vocês. Deixa eu alternar aqui. Pronto. Agora, de fato, tem algo aqui para vocês. E agora estou vendo aqui a todos. Tá? Nós vamos tratar. Tem alguém fazendo um. Será que sou eu que estou fazendo esse risco vermelho aqui? Parece que não é, não. Mas, enfim. Tá? Cobrança de honorários na advocacia criminal. Pontaroli colocou aí o arroba dele. O que nós vamos tratar aqui hoje a respeito desta temática? Vou falar de alguns princípios da cobrança de honorários. Já falo aqui que a nossa aula vai ser direto ao ponto, então fica aqui com a gente alguns minutinhos, tá certo? Eu costumo fazer uma brincadeira e me perdoem as meninas, as mulheres da sala de aula, que eu gosto de dizer que a aula tem que ser Pontaroli como mini saia, né? Ela tem que ser curta para ser atraente e tem que ser comprida para tocar, abranger todo o assunto, para não ficar faltando nada aqui. Tá certo? É uma brincadeira que eu fazia, mas vou falar aqui dos princípios, como e quanto cobrar honorários na advocacia criminal e na hora H. O que é a hora H? A hora do fechamento dos honorários. E isso aqui que eu vou compartilhar com vocês eu compartilhei os slides com ponta, compartilhei com o pessoal da academia, mas essa parte aqui, esse último item, não está no slide, que é uma técnica que eu aprendi com um advogado que, para mim, é o que mais sabe cobrar honorários que eu conheço, e eu me inspirei muito nele sobre isso, e ele me ensinou e eu vou passar aqui para vocês, é o que eu uso, é na hora de você passar o valor dos honorários, o que você tem que fazer, tá certo? A observação, o feeling que você tem que ter ali no tete a tete com o cliente, tá bom? E tem técnica para isso, para que você saiba se você está cobrando pouco, muito ou não, e como você dosar isso. Mas falando aqui a respeito dos princípios, tá, da cobrança de honorários, nós temos alguns. E o primeiro princípio que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: tenha sempre em mente que você é um profissional e que você deve ser remunerado pelo seu trabalho. É uma sabedoria bíblica de Jesus, ele falou lá em um dos evangelhos que cada trabalhador é digno do seu salário. Cada trabalhador é digno do seu salário, ok? E eu estou falando isso porque eu sei que tem algumas pessoas que no momento de pactuar honorários, e eu já fui uma dessas, elas têm dificuldade, elas têm algum constrangimento, elas têm, às vezes, vergonha. Eu já passei por isso, né? Hoje, confesso que eu sou muito sem vergonha demais até nesse momento. Mas eu já tive situações que eu fiquei constrangido, principalmente quando eu era recém-formado.
E que eu achava, muitas vezes, do quê? De que talvez aquilo que eu estivesse cobrando por eu ser recém-formado, por eu ser novo, né, eu talvez não fosse tão valorizado assim. E uma vez eu fui ao médico levar meu filho, e era um médico recém-formado que estava ali. Novinho, menino novinho de tudo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que é que eu estou entregando o que eu tenho de mais precioso na vida, que é o meu filho, que é a minha família, são os meus filhos, na mão desse rapaz? Por que que eu estou fazendo isso? E a razão é muito simples. É porque ele estudou, ele se preparou e ele tem conhecimentos técnicos para isso. Então, nada mais justo que ele cobre por aquilo que ele se preparou e estudou tanto para fazer. Então, você tem que ter isso em mente, que você deve ser remunerado pelo seu trabalho. E aí você pode perguntar, mas Felipe, você não faz pro bono? E eu publiquei um vídeo essa semana falando do caso do Zé Lourenço. O que que é esse caso do Zé Lourenço? Sim, eu faço pro bono até hoje. Eu desconheço um advogado criminal que não tenha feito ou que não faça pro bono, porque isso faz parte da questão social da advocacia criminal, né? De defender muitas vezes pessoas que não têm condições de pagar, principalmente quando você sabe que aquela causa é muito justa. Mas para que você tenha condições de defender pessoas que não têm condições de pagar, você precisa então receber de outras que têm condições. Mas esse caso do Zé Lourenço, e eu publiquei isso no vídeo, e eu falei que eu contaria aqui na aula hoje, e eu até coloquei lá na legenda, ao final do caso do Zé Lourenço, você vai estar querendo matar o Zé Lourenço. Nós vamos subir uma hashtag aqui daqui a pouco, quando eu terminar a história do Zé Lourenço, xingando o Zé Lourenço, porque ele merece. E é o nome dele mesmo, não tem problema de expor, não, de fazer exposição, já faz muito tempo, já deve ter até morrido, ok? Mas o que que esse caso do Zé Lourenço me ensinou, ainda quando eu era criança? Meu pai era advogado, e eu lembro até hoje, isso era início da década de 90, final da década de 80, eu era criança, né? Meu pai era um domingo de manhã, frio, chuvoso, aquele domingo que você quer estar debaixo da coberta, toca o telefone lá de casa, meu pai vai atender. Quem que está chorando ao telefone falando com meu pai? A esposa do Zé Lourenço. Chorando, né? A esposa do Zé Lourenço. Por quê? Porque 2 anos antes, meu pai tinha ido atender Pontaroli, o Zé Lourenço, que tinha matado, ele era segurança de uma serraria, ele tinha matado uma pessoa que tentou invadir a serraria e ele estava preso. Meu pai morava numa cidade pequenininha, e é onde eu me criei, né, nascido no Rio, mas me criei no Mato Grosso do Sul, chamada Sete Quedas, cidade da Ana Castela, para quem não conhece. Pronto, tá bom? Cidade da Ana Castela, chamada Sete Quedas, que nem comarca era. De Sete Quedas para Itacuru, que é onde tinha acontecido o crime, 40, na época, 45 quilômetros de chão. De Itacuru para Iguatemi, onde era a comarca, mais 60 quilômetros de asfalto. Meu pai foi lá em Iguatemi conversar com o Zé Lourenço, que estava preso, e o Zé Lourenço falou, não, meu patrão vai pagar, porque ele trabalhava como segurança de uma serraria, então nada mais justo que o patrão pagasse. Não, meu patrão vai pagar os honorários, doutor, fica tranquilo. Meu pai vai até Itacuru, conversa com o patrão, e o patrão diz o quê? Ele fez cagada e ele que se vire para acertar os honorários. O que que meu pai fez então? Foi até a casa do Zé Lourenço, só informar a família que ele não ia poder atuar mais, tá certo? Só informar a família que ele não ia poder atuar mais, dizendo o seguinte: olha, o patrão não vai pagar, não tem condições de arcar com os honorários, então eu não vou atuar na causa. Quando meu pai chega na casa do Zé Lourenço, uma casa de chão batido, de madeira, sem piso, quem que ele vê lá? A esposa do Zé Lourenço e a filha do Zé Lourenço. Que, para sorte do Zé Lourenço, a filha do Zé Lourenço tinha a mesma idade da minha irmã mais nova, ali uns 3, 4 anos, de pé no chão. E aí o coração do japonês, meu pai, amoleceu. Falou, meu Deus, eu vou, né, vou trabalhar nessa causa aqui pro bono. Meu pai vai, avisa o Zé Lourenço que vai atuar na causa dele pro bono, por conta da família dele, da esposa, da filha, que estavam ali abandonadas, etc e tal. Conclusão, toca o processo, tem o júri, o Zé Lourenço é absolvido no júri, e o que que acontece? O Zé Lourenço não pode voltar para Itacuru, ele estava com medo de represália
da família da vítima. Zé Lourenço muda-se para Guaíra, no Paraná. O que meu pai combina, então? Que a família, esposa e filha iria para Guaíra e o Zé Lourenço, né, como um bom pai, um bom senhor, estaria esperando a mulher lá na rodoviária quando a mulher chegasse no domingo chuvoso de manhã. O que acontece? A mulher vai até a rodoviária, chega em Guaíra com a filha, de mala e cuia, literalmente, e cadê o Zé Lourenço? Cadê o Zé Lourenço? O Zé Lourenço, livre, leve, solto, lépido e fagueiro, como diz a minha esposa quando quer tirar sarro de mim. O que faz o Zé Lourenço? Ele arranja uma amante e abandona a mulher. Foi isso mesmo. Aí, a mulher, sem ter para quem recorrer, liga para o meu pai no domingo de manhã, chorando, contando o que aconteceu. Conclusão, início da década de 90, quase ninguém tinha telefone naquela época. Meu pai liga para um advogado que ele conhecia em Guaíra e fala o seguinte: doutor fulano, tem uma mulher assim, 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 com uma criança assim, assim na rodoviária, vai lá, pega ela, coloca no ônibus de volta para Itacuru, paga a passagem dela, que segunda-feira eu vou depositar o valor da passagem para ela. Entendeu? Então, né, eu lembro até hoje do meu pai, desculpa a expressão, emputecido com a situação do Zé Lourenço. Não é? Por isso a gente pode levantar a hashtag, né? Zé Lourenço FDP, ou mate o Zé Lourenço, alguém já colocou aí. Numa causa que ele fez de graça, por conta da família, e o cara sequer se lembrou da família depois. Tá? Então, por isso, né? Por isso, alguém colocou aqui, Luciane Ribeiro, fazemos pro bono. Né? Por isso é que você tem que saber cobrar. Infelizmente, muitas vezes, eu já tive gratas satisfações com o cliente que depois da causa veio, agradeceu, pagou a mais, além do contrato, etc e tal. Mas, muitas vezes, né? Gisele Miranda, hashtag Mate Zé Lourenço, é isso aí. Ok? Olha só, muitas vezes isso, infelizmente, não é a regra. Não é a regra. Então, faça o pro bono, mas saiba que você é um profissional. Tenha em mente que seu trabalho não tem preço, ele tem valor. O que é preço? Preço é a quantia monetária que é pago pelo seu serviço. Como o seu serviço é vendido no mercado. Agora, o valor é algo mais subjetivo. Tá? Valor é algo mais subjetivo. Depende, então, da percepção do cliente a respeito do seu serviço. E é aqui que eu quero entrar em algo muito interessante com vocês. Tá? Você tem que fazer, ao fechar o contrato de honorários com o seu cliente, tá certo? Que ele perceba que o seu serviço tem valor. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Dentro dessa imagem que está aqui com vocês, qual é o preço desses dois jantares? Um é um cachorro-quente e o outro é um prato francês. Tá? Cachorro-quente, o vulgo dogão, o preço dele pode ser aí de uns R$ 15, né? Dependendo de onde você vai comer. Se não for no aeroporto, né? Agora, um jantar francês você vai pagar 300, 400, 500, dependendo de onde você for comer, ok? Essa é a questão do preço. E o valor? O valor vai depender muito. Se esse cachorro quente for comido, tá? For um jantar com o seu filho após um jogo que você saiu, se divertiu com ele, né? Um jogo do Flamengo, ganhou Copa do Brasil, alguma coisa desse sentido assim, tá bom? Vai ter um valor inestimável. Ao passo que o jantar francês, a comida francesa, se for com uma companhia ruim, uma snob, chata, que só fica contando vantagem, qual valor você tem nisso? Quase nada, não é verdade? Ok? Quase nada. Então, presta atenção, você precisa fazer com que, tá, na sua advocacia criminal, o seu serviço tenha valor, que você venda o seu empenho, ok? Que você venda, tá certo? Que você gere no seu cliente uma expectativa de um resultado positivo como fruto do seu trabalho, como fruto da sua atuação. E assim você começa, então, fazendo com que o cliente, quando fecha os honorários com você, ele veja valor no seu trabalho para além do preço que você fixou na hora do fechamento. E aqui eu quero compartilhar com você essa questão, né? A gente estuda isso em compliance também da escala ou da pirâmide de Maslow.
que ele faz, eu não vou aprofundar aqui nessa situação, né? No compliance a gente estuda sobre isso, quando você vai, fiz alguns cursos já sobre questão de compliance, que tem uma escalada, tá? Tem a base da pirâmide que fala das necessidades básicas, aí depois mais acima necessidade de segurança, necessidade social, necessidade de autoestima, necessidade de autorrealização. Quem está lá no topo da pirâmide é quem já passou por todas as outras etapas. Mas na base da pirâmide, ali nas necessidades fisiológicas, estão o quê? A necessidade de sobrevivência, de alimentação, de água, de moradia, de sono, de respiração, ok? Já na necessidade de segurança, que está um pouco mais acima, tá? Estão ali o quê? Essa questão que as pessoas buscam depois a segurança financeira, a questão da saúde, a proteção contra perigos, e assim a escala vai subindo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: quando uma pessoa, tá certo? Quando uma pessoa precisa de um advogado criminalista, ele está em qual ponto da pirâmide? Ele está na base. Ele está precisando das necessidades mais básicas dele. Dentre elas, a questão da sua liberdade. Dentre elas, a questão da sua liberdade. Então, eu quero falar aqui essa questão de demanda e necessidade na advocacia criminal, que tem a ver justamente com a seguinte situação, né? A pessoa que é acusada de um crime, Pontaroli, ela não deseja, ninguém quer um advogado criminalista. Olha, eu tenho meu advogado criminalista, nem é bom a pessoa se gabar disso. Na verdade, quem tem advogado criminalista, teoricamente, é porque comete crimes, né? Supostamente, nossos clientes, né? Supostamente. Mas ela precisa de um. Isso gera algumas situações para nós, advogados. Qual é a primeira situação? Nós podemos ter um cliente desesperado, mas que não tem recursos de pagar. Tá? E essas são a maior parte aqui da clientela da Defensoria Pública. Nós podemos ter um cliente que pode pagar, mas ele quer pagar menos, e aquele cliente que fica barganhando, é aquele cliente chato, né? Que, olha, geralmente esse cliente chato é o cliente problemático, a experiência assim nos diz, né? A experiência assim nos mostra. Esse chato, nada para ele tá bom, ele tá sempre ali barganhando. E tem o cliente que reconhece o valor do advogado e paga o que for preciso. Agora, nesse terceiro passo, você pode utilizar de algumas situações que eu vou ensinar já para vocês, para que você agregue este valor, ok? Para que eles vejam isso, ok? Para que eles vejam isso. Bom, seguindo lá, como cobrar, Felipe, tá? Cobro por fase ou eu cobro por todo o procedimento? É uma dúvida que surge. Olha, eu tenho aqui os meus parâmetros, né? E Ponta, fica à vontade para intervir nesses pontos. Ponta, fica à vontade para intervir nesses pontos. Ficou agora aqui, deu uma cacofonia, né, André Luiz Pontaroli? Tá joia? Mas olha só, eu prefiro cobrar por todo o procedimento. E aí eu vou explicar por quê. Tá? Só que nem sempre isso é possível. Porque, às vezes, quando você atende lá no flagrante, e quem já está fazendo a pós já sabe disso, tem estratégias que você pensa ali no momento do flagrante. E que você não vai utilizar naquele momento do flagrante, que você não vai, às vezes, utilizar nem na resposta à acusação, e que você só vai suscitar isso em um eventual recurso, em um eventual habeas corpus. Então, você pensa em toda uma estratégia como em um efeito dominó. Então, por isso que eu geralmente gosto de cobrar por todo o procedimento por conta da estratégia. Aí vem o colega que não sabe o porquê, às vezes, o cliente ficou em silêncio na delegacia, ou porquê o cliente disse tal coisa em juízo, mas isso fazia parte da estratégia. Mas nem sempre, tá certo? Os clientes têm condições. Às vezes, se você passar o preço total, o valor total dos honorários por todo o procedimento, e ao final da aula fica aí, tá certo? Fica aí que eu vou ensinar como fazer isso. Às vezes ele espanta, então é melhor você cobrar por fase, ok? Bom, seguindo ainda nesse como cobrar, a minha Gilazuma, regra é... Oi, se me pode falar, permite Ponta. dar uma Claro. contribuição nesse ponto, às vezes, né, o que nos parece é que determinadas situações também ensejam uma cobrança que é uma cobrança por fase, que fica interessante tanto para a gente quanto para o cliente,
porque fica naquela coisa da incerteza, né? A incerteza se o que está por vir vai ter uma grande complexidade, né? Ou se pode acabar a qualquer momento. Então, aqueles processos em que existem nulidades significativas, que às vezes, na própria análise da resposta à acusação, pode gerar uma rejeição da denúncia, né? Você agrega um valor pela fase em específico, mas não faz uma cobrança pelo todo por esse campo de incerteza. Mas, às vezes, a gente acaba tendo aquela percepção de que o processo é dotado de uma tamanha complexidade que ele vai até os estertores, né? Ele vai até uma fase recursal, então acaba sendo interessante você propor para o cliente um pacote fechado. É exatamente isso que você colocou também, a gente sente aqui, né? Depende muito do caso, depende muito da situação. Mas só para trazer uma Não, experiência pessoal também aqui. perfeito, maravilha, fica à vontade. E é isso aí. Você tem que ter esse feeling de saber que pode acontecer de você colocar o preço total ou o cliente não fechar. E aí você perde. Entendeu? E aí você perde. Mas vamos lá, seguindo, já tinha falado sobre isso aqui com vocês, tá? E na delegacia, Felipe, como fazer? Ligaram para o flagrante. Ou teve busca e apreensão, tá? Nessas situações, cobre pelo ato de ir na delegacia ou então cobre pelo acompanhamento do inquérito. Ó, eu vou na delegacia para acompanhar o inquérito, é tanto. Porque aí vai entrar nisso que o Ponta falou, você talvez não sabe o desdobramento que vai ter. E você corre o risco de, às vezes, você colocar um valor muito baixo, e é um processo muito complexo, que você ainda não teve ciência do monstro que está por vir, então é um problema esse tipo de situação, ok? Então vamos lá. Depois, quando vir a ação penal, já tente estipular, né, o valor total, com eventual recurso, etc e tal. Felipe, você coloca êxito. Eu gosto muito de colocar uma cláusulazinha de êxito, tá? Por quê, pessoal? Principalmente eu percebo assim, sabe, Andréa, Pontaroli, eu percebo quando o cliente não tem um nível de instrução muito elevado, né, não tem um curso superior, ele sente que se o advogado tiver um êxito, tá? Ou seja, se conseguir absolvição, se conseguir o arquivamento, ele imagina que se o advogado tiver um êxito, o advogado vai trabalhar mais por conta do êxito. Então ele fica mais tranquilo, ele repousa no espírito dele uma tranquilidade maior no advogado, que fala assim: não, meu advogado vai trabalhar bem, vai trabalhar o melhor, o máximo possível, porque ele vai ganhar mais ao final. Então isso assim tem me dado mais paz com alguns clientes de colocar a cláusula de êxito, tá? Não significa que você está prometendo êxito, pessoal, não é isso. Mas é você ter um prolabore, tá bom? Ter um valor ali que vai cobrir, né, seus custos, vai ter um honorário, literalmente, de prolabore, e caso haja absolvição, extinção da punibilidade, arquivamento, trancamento da ação penal, vem um plus, vem um êxito. Né? E isso é tão bom quando acontece, né, quando vem esse êxito, quando você recebe, você também fica muito contente quando isso ocorre. Tá? Detalhe, dica de ouro, nas cláusulas de êxito, coloque correção monetária. O processo dura muito tempo, ok? E ainda mais em tempo de inflação que nós temos aqui, eu já tive uma situação que lá atrás tinha um êxito que na época, né, para mim era um êxito, salvo engano, de R$ 15.000, era um homicídio culposo por erro médico, era um troço assim, o êxito era nesse sentido. Quando chegou anos depois, esses 15 mil se transformaram em 45, porque demorou, entendeu? Então, coloque correção monetária na cláusula de êxito. Quanto cobrar? Aqui é algo muito interessante, tá? A primeira vantagem que a gente tem na área penal é que nós não temos, né, nós não temos teto, nós só temos piso. Então, como diria o Bretos, daqui a pouco ele entra aí, isso eu aprendi com ele já tem uns anos aí, né? A gente pode dar o cobertor conforme o frio. A gente pode dar o cobertor conforme o frio. Agora, pessoal, você tem que ter alguns parâmetros. Eu estava até checando agora há pouco aqui uma causa que esses dias eu renunciei de tráfico de drogas. Pô, o cliente, ele estava respondendo por um tráfico, né? Eu já tinha sido o segundo advogado, agora ele já está no terceiro, um tráfico de 400 e poucos quilos de cocaína. Não é pouca coisa. 400 e poucos quilos de cocaína.
Cara, eu não vou cobrar, eu não tenho problema de falar valores aqui, eu acho que a gente tem que estar aqui para isso mesmo. Eu não vou cobrar 40, 50 mil reais para fazer isso. Um cara com 400 e pouco que estava traficando, 400 e poucos quilos de cocaína, ele não era um mula, tá? Tava ali acusado de ser o dono. E se ele não tiver um valor razoável, né, razoavelmente bom para me pagar, não vai ter meu serviço. Eu aprendi uma coisa, um advogado aqui bem do interior do estado, doutor Calado, né, uma vez uma audiência falou, doutor, ele era nordestino, doutor, nessa causa aqui, que o senhor está pegando, se o senhor não cobrar isso há 20 anos, tá? Se eu não cobrar pelo menos 30 mil reais, o senhor tá vilipendiando, porque é uma causa complexa. E o advogado tem que cobrar bem, porque isso faz parte da função social do advogado. Porque quando ele cobra bem, ele está mostrando para o cliente dele que o crime não compensa. Se ele cobrar pouco, se ele, com o sotaque nordestino, se ele cobrar pouco, o cliente dele, quando for roubar um frango, ele vai roubar mais um frango que é para os honorários do advogado. Eu falei, olha, o raciocínio dele está certo. Né? O raciocínio dele está certo. Então, numa causa que é uma grande carga de droga, você está advogando para alguém que é tido como patrão, você tem que jogar mais alto. Tá certo? Até porque senão fica descompassado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Vou falar um pouco mais sobre isso. Então, nós temos aqui o céu como limite. Tá? Agora, para atingir o céu, você precisa subir alguns degraus da escada e você precisa saber em qual degrau você está. Olha, eu tenho, estava até ali na minha apresentação que é antiga, advogado com 20 anos, mas na verdade já está indo para os 25. Antes eu me gabava, Pontaroli, quando eu cheguei nos 20, 20 anos. Agora você quer ficar sempre ali próximo dos 20, eu vou estar próximo dos 30, eu vou estar falando com 20 anos. Eu completei 20 essa semana, hein? Então tô novo É? ainda, hein? Então, duas décadas, né? Então você tem que saber qual degrau da escada você tá. É claro que se você tá, óbvio, você tá recém-formado, ainda não tem uma especialização, não tem, né, uma envergadura, uma musculatura sobre o seu nome, você tem que saber dosar isso, né? Você não vai poder cobrar que nem o Cacai, porque senão o cara contrataria o Cacai. Simples assim, ok? Mas você precisa saber que o seu serviço, tá? A Gisele colocou aqui, eu tô com 8 meses. Mas com 8 meses, aí você tem que saber jogar, Gisele. Tá? Eu tô com 25 anos. Nós estamos ali lutando pelo mesmo cliente, fazendo a proposta. Ah, mas o Felipe tem 25 anos. Gisele, mas você vai falar para o seu cliente, mas eu tô mais atualizada. Me formei agora, tô atualizada com tudo na cabeça. Você tem que saber colocar, saber usar o que você tem a seu favor, ok? Saber usar o que você tem a seu favor. Então você tem que saber isso. Agora, Viu, Azuma, ainda, vai um lá. comentário que você falou, essa questão do frio conforme o cobertor, né? Dar o cobertor conforme o frio. Isso se tornou ainda mais importante, eu acho que nas últimas décadas, né? Porque a advocacia criminal, você acompanhando desde o tempo do teu pai, ela mudou muito e ela hoje é muito multifacetada, né? Então a gente tem crimes contra o sistema financeiro, ordem tributária, ordem econômica de um lado, e de outro lado você tem o júri, você tem o furto, você tem o roubo, num intermediário o tráfico de drogas, que aqui é o nosso ponto de destaque da pós-graduação, e cada um tem, além de uma complexidade, um tipo de clientela, né, que vai te fazer uma Exato. exigência longa. A gente brincou aqui há 20, 25 anos. Tenho certeza que você tem processo de quando você começou que ainda não transitou em julgado. Que se você for dividir o tempo do honorário pelo tempo de duração do processo, vai dar alguns centavos aí durante um determinado período, né? Então, Sim. assim, às vezes a gente erra em alguns determinados momentos, mas sempre buscando acertar, desenvolver essa técnica e sabendo, né? Tentando entender em que gaveta que está cada parte da tua atuação. Acho que esse é um ponto interessante também, essas várias facetas da advocacia, né? Maravilha. Vamos lá. Ainda nesse quanto cobrar. E aí tem algo que o Ponto falou que eu já vou tocar aqui. Lembra que você sempre tem o piso, né? É a tabela da ordem como um argumento para seguir. Fala assim: olha, eu não posso cobrar menos do que a tabela para quem está começando, principalmente, porque se eu fizer isso, eu estou cometendo uma falta ética. Eu posso responder um processo perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então tá aqui, ó, o que me ampara, ok? E isso já é um ótimo argumento.
Lembre-se, pessoal, do efeito clique zoom. Eu não vou ter muito tempo para explicar agora aqui para vocês. Isso aqui está no livro, estou procurando aqui na minha estante, chamado As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. André conhece, com certeza. Que ele fala sobre gatilhos mentais. E eu não vou explicar por conta do nosso tempo, quero ser bem objetivo aqui. Mas o que é o efeito clique zoom? Nós temos alguns gatilhos mentais na nossa mente. A nossa mente é programada para tomar decisões com base, tá certo? Em alguns conceitos ou preconceitos que nós já temos antes, para que o processo de tomada de decisão seja abreviado. E aí, um efeito clique zoom é esse. Caro é igual a bom, barato é igual a ruim. Se você ver numa prateleira, tá? Numa prateleira ali um terno, uma gravata, um produto, né, que você queira. Um lá custa R$ 1.000 e outro custa R$ 200, automaticamente na sua mente vai vir o seguinte raciocínio: a de R$ 1.000 é melhor do que a de 200. Pode ser até a mesma, né, o mesmo produto, só com a etiqueta trocada, mas é um efeito que a gente faz. Então, quando você se desvaloriza demais ou desvaloriza demais os seus honorários, está vindo, você comunica algo na mente com o seu interlocutor do seguinte: olha, esse cara não é tão bom assim, tanto é que ele está cobrando baratinho. Né? E às vezes, quando você cobra baratinho, é o cliente mais chato a ficar pegando no seu pé. Não tenho muito tempo para explicar da questão do clique zoom aqui, ok? Mas só para explicar essa questão de gatilhos mentais, tá? Pense em um valor que você vai trabalhar contente. Essa é uma regra de ouro, tá? Pense em um valor que você vai ficar contente trabalhando. Fala, não, isso aqui vai me deixar satisfeito. No atual estágio que eu estou da advocacia, isso aqui vai me deixar contente demais. Então, tá bom, tá valendo, respeitando esses critérios ali que eu falei, ainda dentro do quanto cobrar, pense no seguinte, tá? Cuidado com a sua fama. Ou a fama de barateiro demais, ou a fama de careiro demais. Pontaroli, eu sei que vocês já passaram por isso aí, eu já passei aqui também. Da pessoa nem chegar no escritório, falando, meu Deus, eu não vou lá porque aquele cara é careiro demais, eu não consigo pagar. E às vezes nem era tanto assim. Entendeu? Às vezes o que ele estava disposto a pagar, né? Estava disposto a pagar, você estava feliz da vida a receber. Eu tive um caso de um cliente que me indicou, tem isso aí uns 10 anos já, né? Por uns 10 anos, no caso de um júri. O cara estava condenado, fizemos o recurso de apelação, cobramos pelo apelo, tá certo? E depois conseguimos reverter a condenação, anular, ter um novo júri, depois cobramos para o novo júri. E quem me indicou foi um aluno, ex-aluno da faculdade. E aí o ex-aluno veio falar para mim, né? Falou, olha, ele não queria nem chegar no seu escritório, professor. Falou, não, os caras lá é careira, ele é careira, eu não vou chegar lá não vou conseguir pagar. E aí o ex-aluno falou assim, vai, se você não conseguir pagar, na pior das hipóteses, você só escuta a proposta e diz não. Né? E aí eu tentando aferir isso, né? Passei o valor dos honorários na época, acho que R$ 60.000, algo nesse sentido assim. E aí o meu aluno me contou depois, eu quase matei o meu aluno, que ele falou, professor, não, e ele chegou lá e ele falou assim, ó, Sidley, o nome dele, mais que 100.000 eu não pago. E eu falei, Sidley, seu desgraçado, por que você não me falou que ele estava disposto a pagar 100.000? Né? Porque eu só mandei 60. Ele, o senhor não falou. Eu falei, pô, você tinha que ter falado. E aí vem, tá? Parte de outra dica. Consulte quem te indicou para a causa. Alguém te indicou. Ou um parceiro, ou uma outra pessoa. Olha, e essa pessoa, com jeitinho, como é que ela é, o que, que ela faz, para você calibrar os seus honorários, nem cobrar mais e perder o cliente, e nem cobrar menos de algo que você poderia receber mais. Ok? Uma dica de ouro: consulte quem. E outra aqui para a lei de drogas, específica aqui. Se no processo houver alguma medida securatória penal, busca e apreensão, arresto, sequestro, pense em um percentual sobre o valor dos bens. Moçada, lei de drogas, às vezes tem fazenda arrestada, sequestrada, carros, né, valiosos. Então, às vezes, você cobra menos pelo prolabore e você pensa, mas aí você coloca um percentual sobre o valor da liberação dos bens. E aí você pode ganhar muito dinheiro.
Dica de ouro aqui. E por que, Felipe, é fácil liberar bens? Não, não é fácil. Nós vamos ter uma aula lá na pós, nós vamos tratar dessa questão aí, ok? Lá no módulo de bônus. Não é fácil. Mas, às vezes, existem alguns vícios que podem liberar os bens. E se você conseguir, meu amigo, minha amiga, liberar uma fazenda, olha, você já acertou quase que, né, na loteria numa situação dessa. Aqui específico para a questão da lei de drogas. Tá bom? Bom, quanto cobrar, tá? Para chegar ao resultado dessa equação, você tem que se lembrar do seguinte: lição dos europeus e dos americanos. Quantas horas você vai despender no caso? Europeus, americanos calculam horas. Como assim, Felipe? Eu vou cobrar por hora? Não, mas você tem que pelo menos saber quanto tempo você vai gastar num processo. Imagine um processo de 1000 páginas. Que qualquer processinho aí hoje em dia dá 1000 páginas fácil. Se você demorar 2 horas, 2 minutos para ler cada página, desculpe, calcule quantas horas você vai passar lendo o processo. Tá bom que tem página de juntada que você passa, agora tem página que você demora mais. Você tem que se deter mais. Então faça esse cálculo. E quanto é a sua hora de trabalho? E aí você tem que pensar o seguinte: se o seu contrato de honorários é rentável ou não. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um caso meu muito simples, 2, para parametrizar aqui para vocês. Tive um caso lá em Maria da Penha, uma ameaça boba, o cara era colega, veio aqui me procurar, para colega a gente deu desconto, cobrei o mínimo da tabela da UAB. Na época, acho que era 11 mil reais para colega, ok? 11 mil reais. O que eu precisei fazer? Eu gastei 40 minutos no atendimento inicial com ele, depois eu fiz a resposta à acusação, aquela simplesinha de uma página, rolei testemunha, só, aquela que você não leva 10 minutos para fazer, que é o seu estagiário que faz, você só dá aquela conferida depois. A audiência de instrução tinha 2, 3 testemunhas, demorou 45 minutos, ok? Alegações finais, verbais, na hora da audiência e sentença depois aí para o juiz absolveu. Eu não tive 2 horas de trabalho com afinco ali naquele processo. Quanto saiu minha hora? Saiu pelo menos R$ 5.500 a minha hora que eu ganhei ali. Ao passo que eu tive o escritório, aqui nós tivemos um outro processo, um inquérito civil do Ministério Público investigando fraude à licitação, um catatal que envolvia a clínica médica, que tinha vários parâmetros ali. Conclusão, os 3 sócios do escritório, na época, nós passamos um final de semana inteiro, sexta, sábado, domingo, os 3 estudando o processo para conseguir fazer a defesa. Tá? Para conseguir fazer a defesa, que nós cobramos só para o acompanhamento do inquérito R$ 40 mil. Aí eu faço a seguinte pergunta: qual dos 2 processos foi mais rentável? Pensando no critério de hora. Então você tem que saber fazer isso, ok? Pensar nessa situação, ok? Bom, vamos lá. O grau de dificuldade do processo você vai ter que saber. Você vai ter que saber também quanto ele vai retornar indiretamente à sua reputação profissional. Às vezes é uma causa que está na mídia, vale a pena você entrar. Entendeu? Que isso vai retornar. Ou é uma causa que você sabe que tem uma boa chance de ter um bom resultado, vale a pena você entrar e pode até cobrar um pouco menos. Porque tem uma boa chance e isso vai o quê? Melhorar seu nome, vai dar um upgrade no seu nome. E na hora H, partindo aqui já para a finalização da nossa aula aqui, quase, tá certo? Na hora H, tá? Não se afobe e passe de cara o valor dos seus honorários. Tá? Isso eu aprendi com um colega. Pegue os documentos, estude antes, faça uma reunião, a não ser que haja urgência, né? Essa é a regra. Mas tem caso urgente, você vai ter que fazer. Tá? Não passe. Você, tem um princípio também do marketing digital, né? Você vê, o pessoal fala da dispensabilidade. Eu não estou precisando dos honorários. Você pode estar na maior necessidade, com a conta de luz atrasada, mas você não pode demonstrar isso para o cliente. Você não pode entrar na mesa de negociação em desvantagem, mostrando que você precisa dele. Na verdade, é ele que precisa de você na mesa da negociação. Entendeu? Não se afobe, já vai passando de cara, porque você, se passar de cara os honorários, você pode se arrepender. De repente, você fez uma análise mal feita, um processo complexo, você cobrou a menos, e aí você se lascou. E se cobrou a menos, colocou no contrato, cumpra.
tá? Engula seco e cumpra, não tem o que ser feito, tá? Porque isso faz parte da construção do seu nome, tá? Mostre todo o trabalho que você irá realizar, por isso eu coloco todo o procedimento embutido. O que é todo o trabalho que você irá realizar? Tá? Eu coloco que, olha, vai ter recurso, vai ter sentença. Eu tenho uns slides aqui que eu coloco passo a passo do processo, né? E aí vou lá, audiência, resposta à acusação, instrução, testemunha de defesa, testemunha de acusação, interrogatório, alegações finais, fase do 402, alegações finais, sentença, recurso, embargos infringentes, embargos de declaração, recurso para o STJ, recurso para o STF. E uma vez eu estava fazendo isso com um cliente, ele percebeu o que eu queria. Safo, o cara safo, ele falou, doutor, tá bom, eu estou entendendo. Cada clique desse aí que o senhor dá é um pouquinho mais de honorário que o senhor vai me cobrar. Fala logo o valor que o senhor vai me passar. A gente estava no escritório só, a gente rachou de rir. Porque, de fato, é isso. Você vai mostrando todo o trabalho, ou seja, é a tal ponto de que, quando você passa o valor, o cliente fala, nossa, era só isso, achei que era mais. É essa a impressão que você tem que fazer ali na negociação, ok? Na negociação. E ainda, na hora H, seja sutil e mostre a sua especialidade sobre o tema. É lei de drogas que você vai estar tratando? Deixa um livro ali na sua mesa. Deixa o seu diploma da especialização em lei de drogas à vista, ok? Ah, você está no presídio? Sutilmente fala, não, olha, esse é o tema que é o objeto ali da sua tese de defesa, eu estou estudando isso na especialização de prática avançada de advocacia na lei de drogas. O cliente está pensando, pô, eu estou contratando um especialista. Eu estou contratando alguma pessoa que entende do que está falando, ok? Então, seja sutil. Às vezes é necessário você ter um rompante, ao invés de ser sutil, e você aprende isso com o tempo. O que é um rompante? Fala, ó, isso aí eu entendo. Pode deixar que dessa matéria aí eu entendo. Eu tenho conhecimento de causa disso aqui, estou estudando isso, entendeu? Você tem que saber ter essa maleabilidade. Prometa empenho na causa, não prometa resultado. Isso é importantíssimo. Até porque quem promete resultado na advocacia criminal corre risco de vida. Você promete resultado e não entrega, você corre risco de vida. Tome cuidado. Ainda mais lidando com tráfico. Ok? Ainda mais dependendo com alguma espécie de criminalidade. Não prometa resultado. E ainda, tá? Está chegando a hora H, é a hora de você passar o valor dos honorários. Tá? É bem possível que, a essa altura, o seu cliente ele já te perguntou, ou ele esteja prestes a perguntar sobre os honorários. Ele já está querendo saber qual é o valor, porque ele acha que vai ser caro. Ele acha que o valor que você vai passar é muito, ok? Porque tudo que você mostrou com ele até o momento, tá? É de grande valia. É de grande valia. Meu rosto está ampliado aqui? Vocês estão me vendo aqui? Porque tá maior do que os dos demais? Ou não? Ou tá menor? Não? Então, tira o compartilhamento. Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela que eu quero, na hora H, nesse momento, na hora de passar o preço, eu quero que vocês me vejam bem aqui o que você vai fazer aqui. Carissa, você está por aí? Você tem como tirar o compartilhamento de tela? Já tirou? Pronto, já tirou. Na hora H, na hora de passar o valor, e isso eu aprendi com um grande advogado aqui, que para mim é o cara que mais sabe cobrar honorários. Ele cobra honorários aí em nível de grandes advogados de São Paulo, de Brasília. E aqui ele falou, Felipe, você mostrou tudo que você vai fazer, todo o seu trabalho, todo o seu empenho, toda a sua técnica, toda a sua dedicação. Na hora de passar os honorários, óleo de peroba na cara, tá certo? Fixa o olhar no olho do cliente, porque você vai precisar fazer a leitura nesse momento dele, entendeu? E aí você vai falar, olha, fulano de tal, André, olha aqui para mim, você vai ser meu experimento, tá certo? Tá? Doutor André, para fazer a sua defesa no seu processo, vai custar, tá? Eu vou te cobrar de honorários R$ 100.000. Ó, André nem mudou a face. Ele estava esperando.
deu até uma risadinha. Ele nem mudou, vírgula, isso é só a primeira fase até a sentença. Agora, eu vou falar de novo, André, agora você vai criar um ar de espanto, beleza? Por isso você tem que estar olhando no olho do cliente e observando. André, para cobrar, para fazer esse seu trabalho aqui, para te defender em todas as instâncias, para te defender nesse processo aqui, tá? Eu vou te cobrar 100 mil reais. Faz uma cara. Ele espantou. Aí, vírgula. Só que estão embutidos todos os recursos. Fica tranquilo que eu vou acompanhar até o STJ, até o STF. Tá vendo só a diferença da situação? Se o cliente não titubeou ali, ele estava esperando mais. Então você pode colocar ali por fase. Agora, se ele titubeou, você fala, não, mas está embutido tudo. Entendeu? Na hora H você tem que aprender a fazer isso. Eu só não espantei porque eu não aqui. espantei porque eu não estou precisando, né? Se fosse precisando de verdade, eu ia ficar preocupada, né? Ah, será, André? Essa não ia, não. Né? Brincadeira. Pessoal, tá fazendo sentido isso aí para vocês que eu estou falando, tá? Estou compartilhando aqui, manda o coraçãozinho aí, compartilha. E na hora H vamos fazer o seguinte. E por fim, pessoal, eu vou fazer algo aqui que você deve fazer, pode fazer com seus clientes também. É aquilo que a gente chama de over delivery no marketing digital. É uma entrega a mais. Eu não falei que eu ia falar de. Eu não disse para vocês que eu ia falar sobre diminuindo a chance do calote, né? Não falei isso, mas eu vou tratar isso aqui com vocês. Como diminuir a chance do calote, não prometi lá no início da aula. E quando você faz isso com o cliente gosta. Tempos atrás, eu estava com uma cliente que ela estava impedida de ver o marido dela no presídio por uma medida cautelar, e a gente já tinha um pedido que era para voltar e estava demorando. E um belo dia eu fui até o tribunal, não avisei a ela, eu fui por outro motivo, não avisei aos clientes, e cheguei lá e fui no gabinete e refiz o pedido verbal que já estava por escrito ali para que se analisasse. Né? Falei com o assessor, doutor, eu vou analisar. E naquela mesma noite, naquela mesma tarde, o assessor deu o despacho falando que ela poderia voltar a ver o marido, etc e tal. E no outro dia ela pegou e mandou uma mensagem feliz da vida que estava contente, que tinha dado certo o pedido dela. Ou seja, foi algo que não estava ali pactuado, que eu não prometi, que eu fui lá e fiz. E isso gera um sentimento, né, de gratidão com o cliente, que é algo que você precisa ter. Mas para diminuir a chance do calote, faça o contrato sempre. Às vezes a gente peca nisso. Ok? Faça o contrato sempre. No contrato da lei de drogas, coloque lá uma cláusula que o cliente diz, afirma que a origem dos honorários, a origem do pagamento que está sendo feito a você é de origem lícita, para que você não corra o risco depois de ter problemas. Ok? Cobre uma parcela alta na entrada. Isso eu aprendi com meu pai. Né? Às vezes ele cobrava o dobro do valor e pedia a metade de entrada. Porque se ele tomasse o calote depois, na verdade o que ele queria já estava pago antes. Ok? É uma opção também que você tem. Tá? Método Leopoldo, está ali em homenagem ao meu pai. Quando o cliente se propor a pagar, receba. Eu tive um caso que eu fui usar lá o princípio da dispensabilidade, o cliente me liga no final de semana, sexta tardezinha ou no sábado, doutor, estou com dinheiro aqui, vim pagar o senhor, estou aqui no escritório. Não, Armando, não precisa não, segunda-feira você me leva, tá tranquilo, né? Eu quis dizer, não estou precisando disso. O que aconteceu? O desgraçado do Armando encontrou um amigo dele que precisava de um dinheiro emprestado, ele pegou, o cara ia devolver na segunda, ele emprestou o dinheiro e o cara não devolveu mais o dinheiro. Conclusão, o Armando não me pagou. Se o cliente estiver disposto a pagar, né, propor a pagar, receba já na hora, né? E por fim, pessoal, né, partindo aqui, quero falar mais algumas coisas aqui com vocês. Eu gosto muito dessa frase aqui do Mansur Shalita, que é: a roseira dá rosas na primavera e espinhos o ano todo. Isso significa o quê? Você, né, tem as rosas dos honorários de vez em quando, em uma ou outra estação do ano, mas os espinhos do processo caminham com você literalmente o ano todo. Então, por isso, você precisa ser bem remunerado, tá joia? Eu quero aqui convidá-los, né, para que vocês conheçam a nossa especialização. O curso está muito bom, um conteúdo de muito valor aqui, que vai
né, do iniciante da advocacia criminal, a lei de drogas, até práticas avançadas aqui na lei de drogas, ok? Eu quero mostrar aqui para vocês rapidamente como é que está o nosso curso. Está compartilhando aí para vocês ainda? Tá? Ó, aqui está dentro da nossa plataforma, aqui estão os módulos, introdução ao curso, que foi ministrada aqui, panorama geral, pelo Pontaroli, dos crimes da lei 11.343, que é o módulo aqui, um dos módulos aqui que eu ministro. Opa, vou ter que entrar aqui porque saiu, tá? Dos crimes, introdução ao módulo, ó. Depois de cada módulo, de cada aula, eu vou pegar aqui, ó, associação para o tráfico, tá? Associação para o tráfico e financiamento. Tem aqui a aula de 15 a 20 minutos, 30 minutos, às vezes as mais longas. Depois tem aqui, ó, um dashboard aqui, tem um workbook, melhor dizendo, desculpa, tem um workbook aqui onde tem todo o material para vocês, preparado pela Andréia, que está aí, ok? Depois tem ainda o PDF, olha só que legal, que é esse material aqui preparado pela Andréia. Está aqui citando o STJ, tem um julgado que eu cito na aula, você clica aqui, tá? Já vai direto para o julgado, para que você possa ali copiar, colar, utilizar nas suas peças, ok? E fora o material escrito, que também tem essa possibilidade aqui. Tem aqui o local para você deixar os seus comentários, suas dúvidas. E eu quero falar com vocês aqui rapidamente, pessoal, dessa nossa novidade aqui, que é a Azumia. Quem é a Azumia? Batizaram. Eu criei, né? Eu criei aqui um GPT, um bot, que trata sobre inquirição na lei de drogas, ok? Se você clicar aqui, isso aqui é para vocês que são alunos, se você clicar aqui, você já vai direto parar lá na inquirição de lei de drogas. Se você não se cadastrou no ChatGPT, você se cadastra e eu vou mostrar por dentro aqui como é que é, tá certo? Esse bot. Eu vou até fazer um exemplo aqui para vocês rapidamente aqui. Peguei até um processo de um colega hoje aqui, fiz um teste, tá? Então, ó, processo aqui. Joguei aqui o PDF do processo com a denúncia, com as partes do inquérito. Com a denúncia, com as partes do inquérito. Tá preenchendo aqui, eu vou dizer aqui, ó. Advogo neste caso. Tenho audiência amanhã, onde serão ouvidos os policiais e interrogado os réus. Faça perguntas para os policiais e demonstrem a inocência do acusado, dos acusados. Trace estratégias de inquirição para os policiais. Pronto. Ok? Você não paga nada para isso. Isso aqui está dentro do meu GPT, que está pago, do meu chat GPT, mas com o link você não precisa pagar lá os $20 por mês. Você pode utilizar o chat GPT na versão gratuita com o link que é disponibilizado aqui. E vai olhando só a rapidez da nossa estagiária aqui. Ó. Objetivo da inquirição: demonstrar possíveis inconsistências no depoimentos policiais, levantar dúvidas sobre a legalidade da abordagem eventual violação de direitos. Perguntas sobre perguntas estratégicas para os policiais. Como os senhores chegaram à suspeita de que os acusados estavam envolvidos em tráfico? Havia alguma denúncia formal registrada? Se sim, qual a origem da denúncia? Porque nós vimos lá nas aulas, né, das teses, tá? A denúncia é bom que esteja formalizada, não pode ser uma denúncia anônima. Então, isso aqui já está fazendo, o bot já está fazendo a pergunta pensando na tese defensiva. Os senhores realizaram algum tipo de investigação prévia antes da abordagem? Ok? Como os senhores identificaram os réus como suspeitos antes da abordagem? O local onde os réus foram abordados era um ponto conhecido como tráfico de drogas? Se sim, qual a base dessa afirmação? E aqui, ó, mais um monte de pergunta, e você pode ir dando os prompts, fazendo perguntas, apertando a Zoom aqui. Estratégia de inquirição.
Começar com perguntas abertas. Olha só, ponta, que legal. Deixe que os policiais analisem os fatos buscando inconsistências espontâneas. Ir para as perguntas fechadas e diretas. Confronte os policiais com contradições, especialmente se houver divergência entre depoimentos e laudos. Explorar contradições. Caso o policial relate algo diferente do outro ou dos outros, enfatize isso, tá? Focar na legalidade da abordagem. Então, aqui, pessoal, tá? Está a nossa Zoomer, está aqui compartilhado já para todos os alunos da nossa especialização, que eu quero pedir que vocês conheçam. Não vamos aqui vender curso, nada, que clica no link para você, não. Mas eu quero que você conheça que a pós-graduação está, de fato, muito boa, tá? Quem quiser alguma informação vai estar colocada aí no chat, tá certo? O contato da Rafaela, né, Andréia, da Academia Criminal, se tiver alguma informação, quiser alguma informação sobre a nossa especialização. Eu só quero dizer o seguinte: advogar na lei de drogas, para quem quer advogar, atuar na advocacia criminal, é essencial saber. Por quê? Por uma razão muito, muito simples. Quase 1/3 dos processos do judiciário brasileiro, da justiça criminal, tem relação direta com a lei de drogas. Um pouco mais de 50% dos processos do judiciário brasileiro tem relação direta e ou indireta com a lei de drogas. Então, se você quer militar na advocacia criminal, estatisticamente, matematicamente, não tem como você não saber sobre lei de drogas. E nada melhor, nada menos, né, nada melhor do que ter uma especialização na questão da advocacia na lei de drogas. Então, quero convidá-los aí a conhecer, tá bom? A nossa especialização, que está, de fato, assim, em um nível excelente, com professores que são professores e são advogados, tá? Que advogam, colocam um umbigo no balcão, que sabe as agruras que passa um advogado que milita nessa área. Não tem só professor, 100% professor, e também não tem aquelas loucuras que você vê em alguns cursos por aí, que a pessoa não tem didática, às vezes não tem conhecimento, ensina loucura e quer ficar aí muitas vezes só se engrandecendo e se gabando, e conteúdo que é bom de verdade para o aluno nada, fica enrolando. Passa 2 horas falando e não ensina de fato nada para os alunos. Aqui é diferente do que nós temos. Então, pessoal, fica aí, não sei se já foi colocado aí no chat aí, tá certo? O link do pessoal da Academia Criminal, para quem quiser conhecer mais sobre a nossa especialização. E para você que já é aluno da nossa, já é aluno inscrito na nossa pós-graduação, foi um link no seu WhatsApp, no grupo de WhatsApp, foi um link no seu e-mail, e nós vamos nos encontrar já num ambiente agora restrito para aqueles, daqui 3, 4 minutinhos, para aqueles que são alunos, para que você tire as suas dúvidas, ok? Para que você possa se apresentar também ali, para que a gente possa se conhecer, criar um network, o Ponta vai ficar mais à vontade ali também, não sei se já deu tempo do Bretas, o Bretas que tinha 4 julgamentos hoje, né, do escritório lá do Ponta, então ele falou, talvez eu não consiga entrar em tempo na aula. Falei, se der, beleza, se não der, né, fica para a próxima, tá bom? Então, eu vou agradecer aqui a presença de todos. Siga a Academia Criminal, siga os professores, nos marquem nas postagens, tá bom? Diga, Andréia. Só para finalizar esse encontro aqui, os alunos inscritos na pós, conforme o professor falou, receberam um link para irmos para outra sala, que é a sala onde vai ter a interação com os alunos e os professores, ok? Inclusive, se o professor Pontaroli já quiser ir se direcionando para a sala, eu acho que a Carissa já está lá, ok? Então, os nossos alunos, por gentileza, deem uma verificada no grupo, no nosso grupo de alunos, e se vocês não estão no grupo de alunos, no e-mail de vocês, ok? E os alunos, ou futuros alunos, que ainda não estão inscritos e que dedicaram o seu tempo, a sua paciência, a gente agradece muito todos vocês. Esperamos do fundo do coração que tenha sido uma aula super produtiva, que vocês tenham tido um conteúdo realmente de valor para que vocês possam aplicar amanhã na advocacia de vocês. O link da Rafa está disponibilizado.
E é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. A gente vai para outra sala agora, para a sala secreta. Boa Boa noite, noite, boa gente. Um noite. abraço. Obrigado aí pela presença de todos, viu?